Fala galera, vamos falar sobre potencial de oxirredução? Então, bora lá, deixa eu soltar a vinheta. Olá, meus caros e minhas caras. Aqui é o Dr. Fábio, esse é o nosso canal da EcoClass para o programa Bate-Papo sobre Saneamento. Hoje trazendo uma conversa sobre um parâmetro analítico meio que desprezado no dia a dia da operação de ET e de ETA. Eu me refiro ao potencial de oxirredução, ORP, potencial redox. Já deve ter ouvido falar nele, mas conseguem imaginar a aplicação do redox no dia a dia da operação? Pois é, e não é que tem aplicação para ele, é um parâmetro muito interessante e eu convido você a descobrir o quão interessante é esse parâmetro e o como ele pode ser aplicado numa planta de tratamento de esgoto e até numa planta de tratamento de água. Por isso, convido vocês para irmos lá bater aquele velho e bom bate-papo. Vamos lá? Então, bora lá. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje a conversa é sobre potencial de oxirredução. Se preferirem potencial redox, ou ainda se quisermos buscar a sigla em inglês, ORP. Vamos fazer aquela contextualização? Vamos recortar o espaço que cabe ao ORP? Então vamos lá. Já conversamos num outro bate-papo aqui no nosso canal, se não me engano, sobre produtos oxidantes aplicados produtos de oxidação aplicados em estações de tratamento de água. Enfim, já conversamos sobre isso, já falamos sobre reações de oxirredução. Galera, essas reações de oxirredução, elas ocupam um espaço muito importante na química. Elas representam reações químicas que ocorrem de forma simultânea, envolvendo transferências de elétron entre uma espécie e outra. Basicamente, nós temos dois fenômenos envolvidos e que ocorrem simultaneamente. Um deles é a oxidação, que é quando um elemento cede elétrons, perde elétrons para um outro elemento e, com isso, o seu número de oxidação, o seu NOx, aumenta. O outro elemento beneficiado com essa perda de elétrons desse que sofreu oxidação, ele vai sofrer um fenômeno chamado de redução, que é quando ele ganha esses elétrons e, por isso, o seu NOx, o seu número de oxidação, ele diminui. Assim, vou trazer aqui para a gente começar o nosso esquenta, uma reação química muito comum no dia a dia de uma estação de tratamento de esgoto. Para quem não está ligando o nome à pessoa, galera, essa reação química representa o que acontece na análise da demanda química de oxigênio, na DQO, aonde nós colocamos a matéria orgânica em contato com o dicromato para que ela seja oxidada em meio ácido. É claro que a gente oferece ainda calorzinho aí, né, no bloco digestor, para que a matéria orgânica seja mineralizada, transformada em gás carbônico. E o dicromato, consumido nessa reação, ele vai virar cromo mais 3, que é aquele crominho verdinho. O dicromato é meio laranjinha. Vamos agora enxergar esses fenômenos de oxidação, de perda de elétron e de redução, de ganho de elétron nessa reação química. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o dicromato. O dicromato, no caso, o cromo é o elemento em questão. É ele que vai sofrer oxidação ou redução. Por quê? Porque ele é o nosso elemento X aqui, o que eu não sei qual que é o NOx dele. Vamos descobrir qual é o NOx dele? O oxigênio é -2, porque se a gente fizer a distribuição eletrônica do oxigênio, vai acabar caindo, usando aquela regra do octeto, tão lembrado? E se não, é para um outro papo, hein? Enfim, a valência do oxigênio é -2. E aí, como que a gente monta a determinação do NOx? É uma equaçãozinha do primeiro grau. O cromo é o X, só que eu tenho dois cromos, então são 2x. Mais a valência do oxigênio é -2 vezes 7, porque eu tenho 7 oxigênio. Então, 2x mais -2 vezes 7 igual a -2, porque é a valência do dicromato. -2 aqui. E aí é só continha de padeiro. O NOx do cromo vai ser +6. Então, o cromo no dicromato tem um NOx igual a +6. Isso significa que ele tem 6 partículas positivas a mais no seu átomo. Ele tem 6 prótons a mais quando comparado com os seus elétrons. Só que, ao reagir com a matéria orgânica, ele será convertido em cromo mais 3, cujo NOx é igual a +3. Então, olha só o que acontece aqui, galera.
O cromo no dicromato tem o NOx mais 6 e o cromo aqui, agora, ele tem o NOx mais 3. O que acontece aqui? O que acontece é que o cromo ele vai receber 3 elétrons. Se ele recebe 3 elétrons, significa que ele está sofrendo uma redução. Por isso, o seu NOx ele diminui. Agora, o saldo mudou. O cromo mais 3 ele tem 3 prótons a mais do que os seus elétrons, porque ele recebeu 3 elétrons. Mas ele recebeu 3 elétrons de quem? Ora, da matéria orgânica. A matéria orgânica cede 3 elétrons. Então, a matéria orgânica sofre uma oxidação. E por isso, o seu NOx vai aumentar. Galera, a matéria orgânica sofre oxidação e o dicromato ele sofre redução, ok? Parece até aí tudo tranquilo, né? Mas aí vem a química e dá uma embolada no meio de campo, porque traz esses dois outros conceitos, de agente oxidante e de agente redutor. Não confundam. Oxidação é um fenômeno, redução é outro fenômeno, que envolve perda e ganho de elétron. Agente oxidante e agente redutor são outros conceitos. Vamos ver aqui. O agente oxidante, ele sofre redução. O agente redutor, ele sofre oxidação. Ou seja, o termo agente oxidante indica o que esse elemento químico vai provocar. O agente oxidante, ele vai provocar o fenômeno de oxidação. O agente redutor é o produto químico que vai provocar o fenômeno de redução. Porém, o agente oxidante, ao provocar a oxidação, ele sofre redução. O agente redutor, ao provocar a redução, ele sofre a oxidação. Galera, para você se perder aqui no raciocínio, é facinho. Fato é que o agente oxidante é aquele cara que ganha elétron. E o agente redutor é aquele que cede, que perde elétron. Ou seja, uma reação de oxirredução envolve sempre um agente oxidante e um agente redutor. Envolve sempre transferência de elétron. E essa transferência de elétron na fase líquida produz, na fase líquida, um potencial elétrico expresso em milivolt. Esse potencial elétrico expresso em milivolt é o ORP, é o potencial de oxirredução. Basicamente, a gente pode até generalizar dizendo que a presença do gás oxigênio, ou melhor dizendo, do oxigênio dissolvido, já que a gente está falando da fase líquida, que é o lugar que é onde nós estamos contextualizando, seja o esgoto ou a água, a presença do OD vai estabelecer condições para um ambiente ser oxidante, quando ele está presente, ou redutor, quando ele está ausente, ou seja, em ambientes anaeróbios, mas isso é spoiler, hein? E por conseguinte, esse ambiente oxidante ou redutor vai definir as rotas nas quais os compostos presentes vão sofrer as suas alterações. Tudo bem? Bom, vamos ver então o ORP dentro do saneamento. Se a gente pegar um reator, dentro de um reator, seja de uma ET ou de uma ETA, podem acontecer inúmeras reações químicas. Eu posso ter o ácido hipocloroso reagindo com o ferro mais 2, a matéria orgânica reagindo com o oxigênio, a matéria orgânica reagindo com o nitrato, ou com o sulfato, ou com o gás carbônico. Posso ter acetato reagindo com o íon, com o próton H+, com o íon H+, ou ainda o íon amônio ou amônia reagindo com o oxigênio. Posso ter inúmeras reações e todas essas reações envolvem transferência de elétron. Todas essas reações são reações de oxirredução. Nós temos aqui exemplos de agentes oxidantes e de agentes redutores. Nós temos aqui compostos que estão sofrendo oxidação e estão sofrendo redução. E essas reações de redox, elas são influenciadas ainda pelo pH e pela temperatura. Enfim, um ambiente de um reator, dadas as reações químicas ou biológicas que acontecem, seu pH e sua temperatura, pode ser definido como um ambiente oxidante ou um ambiente redutor. E com o uso de um equipamento como esse aqui, uma sonda portátil, ou mesmo um equipamento de bancada, eu consigo introduzir aqui diretamente, se for uma sonda portátil como essa aqui, introduzir diretamente na fase líquida e medir, determinar o ORP.
determinar o nível de fluxo de transferência de elétrons que está acontecendo aqui dentro. E isso vai me dar um valor em milivoltagens. Galera, a medida de ORP, ela é muito parecida com o que acontece com a medida de pH. Nós temos eletrodos de indicador e eletrodos de referência, que vão medir milivoltagens. É que no caso do pH, nós temos a conversão para a escala de pH. Aqui não. Aqui eu mantenho na escala de milivoltagens. Dessa forma, eu consigo, medindo o ORP de um ambiente, de um reator, eu consigo fazer previsões de diagnóstico quanto às espécies químicas que estão aqui predominantes e que tipo de ambiente que eu tenho, se eu tenho um ambiente redutor ou se eu tenho um ambiente oxidante. Por quê? A medida de ORP me permite avaliar justamente isso, já que se o potencial redox estiver situado entre mais 100 e mais 500, ou seja, se for um ORP positivo, eu tenho um ambiente oxidante, eu tenho condições aeróbias. Já se a medida de ORP for negativa, eu tenho um de menos 100 a menos 500 milivolts, por exemplo, eu tenho um ambiente redutor com condições anaeróbias ou anóxicas. Estão vendo só como a gente já começa a visualizar a aplicação do ORP tanto em tratamento de esgoto, ó, já deixei aqui um spoilerzinho, como em tratamento de água? Vamos ver como que isso se comporta? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, em processos biológicos aeróbios, a ação de bactérias heterotróficas. Bactérias heterotróficas, lembrando, são aquelas que utilizam a matéria orgânica como fonte de carbono e de energia. Então vejam, eu tenho aqui a molécula de glicose, C6H12O6, reagindo com o oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Ou seja, a molécula de glicose ela será convertida, mineralizada em gás carbônico. E o oxigênio vai se transformar em água aqui. Bom, eu tenho que determinar o NOx dos elementos que vão participar dessas trocas de elétron. No caso aqui, na glicose, será o carbono. Aqui tem um detalhe interessante, galera. A glicose é um composto orgânico. E a determinação do NOx para compostos orgânicos pode ser feita de duas maneiras. Dessa maneira que é mais simplista, como eu coloquei aqui, e de uma maneira mais pormenorizada, aonde eu determino o NOx de cada átomo de carbono. Para eu fazer isso, para eu determinar o NOx de cada um desses 6 átomos de carbono, eu tenho que ter a fórmula estrutural para poder enxergar as ligações que esse átomo de carbono estão fazendo com o hidrogênio e com o oxigênio. Quando eu não tenho a fórmula estrutural, tenho apenas a fórmula molecular, só me resta fazer o NOx médio. E aí a gente faz tal qual mostrei para vocês no slide anterior. Eu atribuo X ao carbono, o hidrogênio eu sei que é mais um e o oxigênio eu sei que é menos 2. Monto a minha equação e descubro que o NOx do carbono médio aqui na molécula de glicose vale zero. E aqui, ó, no CO2, faço a mesma coisa e determino o NOx do carbono. Aqui o NOx do carbono vale mais 4. Opa, de 0 para mais 4. O que aconteceu aqui, hein? Vamos ver já já. O oxigênio, por sua vez. O oxigênio aqui é o O2, é o oxigênio molecular. Todo composto molecular, o NOx vale zero. Então, aqui, o NOx vale zero. E aqui na água? Quanto que vale o NOx do oxigênio? Nem precisava ter feito continha, né? Mas fiz só para exercer o direito de fazer a minha continha aqui. O NOx do oxigênio é menos 2. Opa, de 0 a menos 2, de 0 a mais 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o oxigênio ele ganhou elétron, ele se oxidou. Aliás, mentira, ele se reduziu, ele sofreu redução. Por isso o NOx dele diminui. Já a molécula de glicose cedeu 4 elétrons. A molécula de glicose se oxidou, por isso o NOx dela aumenta. Então, meus amigos e minhas amigas, a matéria orgânica sofre oxidação, por isso ela é o agente redutor dessa reação, e o oxigênio sofreu redução, por isso ele é o agente oxidante nessa reação. O oxigênio, ele é chamado de aceptor final de elétron. Por quê, galera? Aqui a gente não está falando simplesmente de uma reação de combustão, de uma queima de uma molécula de glicose. Não, isso aqui tudo está acontecendo, sendo mediado por bactérias heterotróficas, por micro-organismos. Logo,
no metabolismo energético, há uma série de transferência de elétrons, aproveitando a energia liberada nessa combustão, nessa oxidação. E o oxigênio é chamado aceptor final de elétron, porque é o cara que vai receber esses elétrons por último, formando água. Ambientes aeróbios estritos, aqui, ó, bonitinhos, com bactérias heterotróficas, fornecem valores de ORP situando aí entre mais 50 a mais 200 milivolts. E a oxidação de uma molécula orgânica, isso aqui é uma dica legal, hein, galera? A oxidação de uma molécula orgânica corresponde usualmente no aumento do seu conteúdo de oxigênio ou na diminuição do seu conteúdo de hidrogênio. Uma dessas duas coisas acontece. Aqui o que aconteceu? C6H12O6, CO2. Aqui então nós tivemos a diminuição tanto do oxigênio como do hidrogênio. Então, a oxidação da matéria orgânica implica nessa condição. Perfeito? Vamos ver um outro exemplo dentro ainda de processos aeróbios, agora envolvendo micro-organismos quimioautotróficos. Os quimioautotróficos, a fonte de carbono é o carbono inorgânico, ou, na verdade, ou uma reação, a fonte de carbono, mentira, a fonte de carbono é um carbono inorgânico, gás carbônico ou carbonato, e a fonte de energia é uma reação química, que é o que a gente vai ver aqui, nas bactérias nitrificantes. Então, vejam, as bactérias nitrificantes quimioautotróficas, elas vão ter essa reação aqui, o íon amônio reagindo com o oxigênio, gerando nitrato, mais água, mais 2H+. Bom, o nitrogênio no íon amônio, o NOx dele vale -3. Eu não vou colocar aqui toda aquela continha, porque acredito que vocês já entenderam qual que é a dinâmica da coisa, perfeito? Então, o NOx do nitrogênio é -3 no íon amônia, no íon amônio, e no nitrato, o NOx do nitrogênio é +5. O que aconteceu aqui, hein? Aumentou ou diminuiu? Ganhou ou perdeu elétron? Vamos ver já já. O oxigênio, aqui como nós já vimos, o NOx vale 0 e na água vale -2. Então, meus amigos e minhas amigas, o oxigênio vai novamente ganhar elétrons e o íon amônia, ou amônio, podia ser o amônio, aliás, o íon amônio ou amônia, ou NH3, podia ser NH3 aqui também, tá? Que daria no mesmo. Ele vai perder elétrons. Assim, o íon amônio, ele vai sofrer oxidação. Ele é um agente redutor. Por isso, o NOx dele, o que acontece? Aumenta. E o oxigênio, obviamente, ele vai sofrer redução. O oxigênio sempre será o agente oxidante. Se ele estiver presente, ele é o cara, ele é aquele que vai se reduzir, aquele que vai ter o seu NOx diminuído, porque vai receber elétrons, vai aumentar o seu parque de elétrons no seu átomo, ok? O oxigênio, ele, portanto, aqui, nessa reação de nitrificação, é também o aceptor final de elétron. As bactérias nitrificantes, elas requerem um ambiente mais oxigenado, com um RP superior a mais 200 milivolts. Isso porque as bactérias nitrificantes, elas competem com as bactérias heterotróficas aeróbias que acabamos de ver. Tanto as bactérias heterotróficas como as bactérias nitrificantes precisam do oxigênio como agente oxidante para oxidar, quer seja a amônia, quer seja a matéria orgânica. Há, portanto, uma competição. E as bactérias heterotróficas, elas são mais hábeis, são mais adaptáveis ao meio e a sua taxa de reprodução é muito maior. Então elas ganham, elas têm vantagens com relação às bactérias nitrificantes. Por isso, para que as bactérias nitrificantes consigam estabelecer as suas reações químicas para obterem energia, fazerem seu anabolismo e tudo mais, elas necessitam de uma concentração de oxigênio sempre mais alta para sobrar oxigênio para elas conseguirem usar. Por isso, um ambiente com um RP superior a mais 200 milivolts, demonstrando aqui uma maior presença da concentração de OD. Ok? Agora, vamos ver um ambiente estritamente anaeróbio. Vamos ver a fermentação. E para isso, vamos estudar aqui a fermentação lática, a transformação do ácido pirúvico em ácido lático. Galera, esse aqui é o ácido pirúvico. E quem que é esse cara aqui? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Por enquanto, ele é o NADH, perfeito? O ácido pirúvico ele e o NADH que vão sofrer a oxirredução. Novamente aqui, fazendo a determinação do NOx,
No ácido pirúvico, o carbono tem NOx igual a mais 2. E aqui nesse camarada aqui, que é o acetal, que é o ácido lático, o NOx do ácido lático vale zero. Perfeito? Aqui, galera, eu usei o NOx do átomo central, tanto aqui como aqui, para poder. Deveria até ter colocado aqui a fórmula estrutural, né? Mas aqui não ia caber espaço. Né? Mas o átomo central do ácido pirúvico é mais 2 e o átomo central do ácido lático é zero. Isso porque são eles. Era importante eu utilizá-los porque eles é que sofrem a fermentação. É eles que vão ter o ganho de elétron. Olha que interessante, hein? O ganho de elétron, olha só, de mais 2 para zero. E o NADH, ele perde elétron e vira o íon NAD+. Dessa maneira, a matéria orgânica, ela aqui na fermentação, olha que coisa, ela sofre redução. A matéria orgânica na fermentação lática, ela é um agente oxidante. E o NADH, ele sofre a oxidação. Ele é o agente redutor. O NAD é o nicotinamida adenina dinucleotídeo. É uma enzima intermediária, é um transportador de elétrons, galera. Ele pode, em alguns momentos, ser o agente oxidante e ser o agente redutor. Ele pode receber elétrons, como ele pode, em algumas situações, como nessa fermentação, ele pode doar elétrons. Na verdade, esse elétron que ele está doando, ele já pegou de alguém. Ele participa do ciclo da fermentação para transportar esses elétrons. Mas vejam que interessante. Na fermentação, a matéria orgânica ela se reduz. E isso faz com que, em ambientes anaeróbios, a ORP medida se situe entre menos 250 e menos 450 milivolts. Só por isso eu já devo entender e compreender que esse ambiente com essa milivoltagem medida para ORP indica que não há oxigênio, ok? Não há um grande agente oxidante aqui, perfeito? E vejam, a redução da matéria orgânica, quando ocorre o contrário quando ela sofre oxidação. Ou seja, aqui eu tenho o aumento do hidrogênio ou a diminuição do oxigênio. Vamos ver aqui o que acontece? O oxigênio aqui no ácido pirúvico 3, aqui 3. Mas olha o hidrogênio aqui, ó. Aumentou a quantidade de hidrogênio. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Então, quando a matéria orgânica sofre redução na fermentação, é possível observar essas modificações nos átomos de hidrogênio e de oxigênio. Perfeito? Vamos ver agora no ambiente anaeróbio a ação de uma bactéria quimioautotrófica, aquela que utiliza como fonte de carbono o carbono inorgânico, o CO2, ou o carbonato, quer dizer, a fonte de carbono no anabolismo é o carbono inorgânico, e no seu catabolismo, a fonte de energia, são reações químicas que ela desenvolve, envolvendo alguns elementos. No caso aqui, a gente vai ver a bactéria redutora de sulfato, a BRS. As bactérias redutoras de sulfato utilizam a redução de sulfato para obterem energia. Tá? Por isso que elas são quimioautotróficas. E o que acontece aqui? O que a gente tem nessa reação, na redução? Eu já estou entregando que é redução de sulfato, hein? Caramba. Bom, esqueçam, faz conta que eu não falei, tá? As bactérias redutoras de sulfato, elas podem conduzir esse tipo de reação. O ácido acético, em meio ácido, vai reagir com o sulfato. O ácido acético vai formar gás carbônico. E o sulfato vai formar gás sulfídrico. E a gente tem ainda aqui a formação de água. Então, vejam, o enxofre aqui é o cara que vai sofrer a transferência de elétron, para mais ou para menos. Vamos descobrir aqui, hein? No caso, o NOx do enxofre, aqui no sulfato, vale mais 6. E o NOx do enxofre aqui no gás sulfídrico, ou no ácido sulfídrico, vale menos 2. Mais 6 para menos 2. O que aconteceu, hein? Ele ganhou ou perdeu elétron? Ele ganhou elétron. Ele ganhou 8 elétrons. Por isso, ele agora tem um NOx menos 2. Agora, aqui ele tinha prótons em abundância quando comparado com elétrons no seu átomo. Agora, aqui o átomo de enxofre passa a ter 2 elétrons a mais quando comparado com o seu número de prótons. Por quê? Alguém, um outro elemento químico, cedeu 8 elétrons. No caso desse outro elemento químico, é aqui o ácido acético. O NOx do ácido acético vale zero.
e do CO2 vale mais 4. Portanto, o ácido acético será oxidado, vai perder 4 elétrons. E aqui a gente tem que tomar outro grande cuidado. Oxidação, oxigênio. Perfeito. Nos primórdios, é óbvio que o oxigênio era o agente oxidante conhecido. Perfeito? Não se conheciam outros agentes oxidantes tão bons como o oxigênio. E aí criou-se a alcunha oxidação. Mas, olha só, nesse ambiente anaeróbio, portanto, sem oxigênio dissolvido, as bactérias redutoras de sulfato, elas vão oxidar a matéria orgânica por meio da redução do sulfato. Então, a matéria orgânica aqui atua como agente redutor e o sulfato é o agente oxidante. O sulfato é o aceptor final de elétron. O sulfato ele está fazendo, às vezes, aqui nesse ambiente anaeróbio, de quem? Do oxigênio. Ele está sendo aquele que, no final de todo o ciclo de transferência de elétrons, lá no catabolismo da BRS, ele é o cara que vai matar no peito os elétrons cedidos pela matéria orgânica e vai assimilar esses elétrons, se reduzindo a gás sulfídrico. As BRS, elas até têm uma certa tolerância ao oxigênio. Não são facultativas, tá? Mas elas conseguiriam sobreviver num ambiente levemente oxigenado. Por isso, até por isso, que elas requerem um potencial redox não tão baixo assim, de menos 75 a menos 100 milivolts. Elas conseguem, são ambientes que conseguem cultivar as bactérias redutoras de sulfato. Né? E aí, como a gente já falou, a oxidação da matéria orgânica causa essa modificação no número de carbonos e aliás, de hidrogênios e de oxigênio, ok? Bom, vamos ver agora um ambiente anóxico utilizando uma bactéria quimioautotrófica também. Vamos ver como as bactérias desnitrificantes atuam dentro desse contexto de oxirredução. O que a gente tem então aqui? Temos uma molécula orgânica simbolizada pelo etanol, num ambiente ácido, e a presença do nitrato. Estão lembrados lá de nitrificação e desnitrificação? Acabamos de falar da nitrificação, hein? Que é a conversão da amônia em nitrato, lá no ambiente aeróbio. Agora, esse nitrato gerado no ambiente aeróbio, se ele for conduzido para um ambiente anóxico, ele pode ser envolvido nessa reação conduzida por bactérias, aqui está quimiotróficas, mas perdão, tá? São bactérias heterotróficas facultativas. Eu vou fazer essa correção lá na descrição, mas isso aqui está errado, tá? Então, aqui nós temos as bactérias desnitrificantes, acreditem só no que eu estou falando. As bactérias desnitrificantes são heterotróficas facultativas, perfeito? Elas podem viver tanto lá no ambiente aeróbio como aqui nesse ambiente anóxico. E aqui, nesse ambiente anóxico, as bactérias heterotróficas facultativas, elas promoverão essa reação para obterem energia. E o que vai acontecer aqui em termos de transferência de elétrons? O nitrogênio tem o NOx mais 5 e o nitrogênio gasoso, como a gente já viu, todo composto molecular, tem o NOx igual a zero. Então, o nitrogênio no nitrato mais 5 e o nitrogênio no nitrogênio molecular, no nitrogênio gasoso, tem o NOx igual a zero. O carbono aqui no etanol, NOx menos 2, e o carbono no gás carbônico tem o NOx mais 4. Portanto, o nitrato será reduzido a nitrogênio gasoso. Então, vejam, as bactérias heterotróficas facultativas no ambiente anóxico vão promover a redução do nitrato a nitrogênio gasoso, mediante o ganho de 5 elétrons. Quem foi que cedeu esses 5 elétrons? A matéria orgânica, que se oxida, doando 5 elétrons para o nitrato ser reduzido a nitrogênio gasoso. Dessa forma, a matéria orgânica sofre oxidação, é o agente redutor, como na maioria das situações, menos na fermentação, em algumas situações da fermentação, bem dizendo, e o nitrato, que sofre redução, é o agente oxidante. Assim, o nitrato, ele aqui, nesse ambiente sem oxigênio, sendo o agente oxidante principal, ele é o aceptor final de elétron.
A gente encontra desnitrificação em ambiente, como são bactérias. Ah, aqui, ufa, salvando o dia, hein? Para esquecer de vez esse químio autotrófico, tá? É o que dá para aproveitar escrito de slide anterior. Bem feito e parabéns para minha preguiça, né? Peço mil e uma desculpas, tá? As bactérias desnitrificantes facultativas, portanto, elas requerem um ambiente com um potencial redox que oscila ali um pezinho no anaeróbio e um pezinho no aeróbio. Está ali entre menos 50 milivolts e mais 50 milivolts. Mas, não se esqueçam, para esse ambiente, para isso aqui acontecer, é necessário que o aceptor final de elétrons seja o nitrato e não o oxigênio. Ou seja, a gente está falando de um potencial redox positivo, mas ainda sem a presença do oxigênio. Porque se o oxigênio tivesse presente aqui, galera, ele é que essas bactérias, por serem facultativas, elas utilizariam o oxigênio para oxidar o etanol, não o nitrato como aceptor final de elétrons. Perfeito? Bom, em processos biológicos anaeróbios, vamos ver aqui o que acontece com as árqueas metanogênicas hidrogenotróficas. As hidrogenotróficas são aquelas que utilizam o hidrogênio e o gás carbônico para produzir o biogás. O que vai acontecer aqui em termos de redução ou de oxirredução? Carbono no CO2, NOx mais 4. Carbono no metano, no biogás, NOx menos 4. O hidrogênio molecular, NOx igual a zero. O hidrogênio na água, NOx mais 1. Portanto, o de mais 4 para menos 4, o que vai acontecer com o carbono aqui? Ele vai ser reduzido, vai ganhar 8 elétrons. E o hidrogênio, ele vai ser oxidado, ele vai perder elétrons. Assim, eu até coloquei matéria orgânica novamente pela minha bela e maravilhosa preguiça de escrever, mas na verdade é o gás carbônico, que não é orgânico, sofre na verdade, nem a matéria orgânica, que nem tenho como. Nossa, galera, esse slide aqui, ele tá uma maravilha, viu? Se eu não tivesse tão adiantado, meus amigos, eu ia corrigir isso aí. A matéria. A matéria orgânica não, o hidrogênio sofre oxidação e o gás carbônico sofre redução. Eu vou deixar desse jeito, galera, e se alguém quiser esses slides para usar em alguma preparação de aula, é só colocar lá no nosso descritivo, lá no nosso chatzinho desse bate-papo. Fala lá, ô Fábio, arruma, larga de ser preguiçoso, arruma esses slides e passa ele para mim, passo para vocês em PowerPoint. Aí a gente conversa lá, vê como eu encaminho para vocês e eu mando arrumadinho, bonitinho. Por enquanto, eu vou deixar desse jeito, que é para vocês terem que aproveitar essa voz bela e bonita para entenderem o que está acontecendo. Porque aqui, no vozerio, eu estou corrigindo essa cagada, esse erro aqui no slide. E dessa maneira, eu forço um bom e belo engajamento, porque quando você escreve lá no nosso chat, o robozinho do Google fala: isso aqui deve ser interessante, hein? Deixa eu ajudar a divulgar mais esse conteúdo. Beleza, galera? Combinado? Então, se você quiser esse slide arrumado, bonitinho, é só pedir para mim que nós da EcoClass vamos mandar para vocês bonitinho. Perfeito? Então, eu vou ler aqui, não do jeito que está escrito, mas do jeito correto. O hidrogênio é que sofre oxidação, o hidrogênio é o agente redutor, e o gás carbônico sofre redução, é o agente oxidante. Então, o gás carbônico, aqui, para as bactérias metanogênicas hidrogenotróficas, ele é o cara que será o aceptor final de elétrons. As metanogênicas, elas são estritamente anaeróbias e o ambiente onde elas estão presentes fornece uma ORP da ordem de menos 300 milivolts. Ok? Bom, e na estação de tratamento de água, onde a gente pode encontrar redox? Vou mostrar para vocês agora aqui uma pré-oxidação ou uma pré-cloração na estação de tratamento de água. A pré-cloração, porque eu já coloquei aqui o ácido hipocloroso, né? Mas poderia ser algum outro agente, até para evitar a formação de THM e evitar tudo que a gente conversa em bate-papo, não, em bate-papos que a gente tem lá no nosso canal. Lá tem sobre THM, tem sobre oxidação e ETA. Dá uma olhada lá que vai ficar mais claro. Por hora aqui para a gente, o que nós precisamos ver? Que na nossa água bruta eu posso ter ferro mais 2, que é um grande problema. Esse ferro mais 2, para facilitar a vida da ETA, ele tem que ser transformado em ferro mais 3.
E o ácido hipocloroso pode ser o cara que faz isso, porque olha só, o ácido hipocloroso ele vai transformar ferro 2 em ferro 3. Quem ganha e quem perde aqui? Bom, o cloro é quem vai sofrer esse ganho ou perda. O cloro tem o NOx mais um no ácido hipocloroso e menos um no cloreto. O ferro, como está aqui bem claro, né, nem tem o que fazer, o NOx do ferro aqui é mais 2 e aqui é mais 3. Portanto, o ácido hipocloroso ele ganha elétrons e o ferro, obviamente, ele perde elétrons. Logo, eu estava com medo de aqui ter escrito matéria orgânica de novo. O ferro, mais 2, ele sofre oxidação, ele é o agente redutor. E o ácido hipocloroso, ele sofre redução, ele é o agente oxidante. Galera, quando a gente tem um agente oxidante como o ácido hipocloroso, o clorogás, na verdade, o clorogás, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, o ácido isocianúrico, quando cai na água, vai virar ácido hipocloroso, tá? Enfim. Quando tiver agentes oxidantes como, que não seja oxigênio, mas ácido hipocloroso, ozônio, peróxido, isso torna o ambiente mais oxidante do que a simples presença do OD. Então, esses ambientes onde eu tenho, por exemplo, o ácido hipocloroso, eles apresentam valores de ORP muito alto, da ordem de mais 700 milivolts. E aí, mostrado tudo isso para vocês, e o tempo não para, nossa aulinha está ficando um pouquinho longa, esse nosso bate-papo, vamos ver como que o ORP se comporta dentro de uma estação de tratamento de esgoto. A gente tem aqui condições ambientes aeróbios, anóxicos e anaeróbios. E aqui os ORPs típicos de oxidação de matéria orgânica, nitrificação, desnitrificação, redução de sulfato, fermentação e atividades metanogênicas. O von Spern nos fez a gentileza de mapear os potenciais redox das reações que acontecem nesses ambientes para facilitar nessa figura a nossa visualização, ok? E facilitar a nossa vida. De uma forma geral, galera, as reações redox sempre vão envolver alguém que cede e alguém que recebe elétron. E esse que recebe elétron, como a gente não está falando só de reações químicas, a gente está falando de reações bioquímicas. Há uma série de transferência de elétrons no metabolismo energético, no catabolismo, lá dentro do citoplasma, tem ciclo de Krebs, tem um monte de processos de transferências de elétron para que ocorra a liberação de energia, a formação de ATP, e lá no final, esses elétrons que estão sendo transferidos sejam assimilados por uma última substância, que é o aceptor final de elétron, o agente oxidante em primazia. Então, em ambientes aeróbios, o oxigênio é o agente oxidante que vai ser convertido em água, o ARP positivo. Em ambientes anóxicos, o nitrato é o agente oxidante, que vai ser convertido em nitrogênio gasoso. O RP é ligeiramente negativo. Em ambientes anaeróbios, o gás carbônico ou sulfato é o aceptor final de elétron, transformando-se, respectivamente, em metano ou gás sulfídrico, provocando um ORP negativo. Como que a gente aplica isso? Bom, facinho, facinho para monitorar odor. Você precisa saber se a sua ETE está gerando odor, porque isso gera um problema muito grande frente à legislação. Então, uma forma de monitorar o odor na tua ETE é medir o ORP no esgoto, que está chegando, por exemplo, o medir ORP no preliminar, medir ORP nas elevatórias de esgoto, porque esses ambientes, em algumas circunstâncias, eles podem se transformar em ambientes redutores. O que significa? Como que eles se transformam em ambientes redutores? Quando eu tenho ausência de oxigênio. Eu posso, portanto, ter medidas de ORPs negativas, indicando ausência de oxigênio, portanto, ambiente redutor. E como a gente já viu, o ambiente redutor favorece a ação de bactérias redutoras de sulfato, que vão fazer o quê? Vão produzir sulfetos que, dependendo do pH, podem ser convertidos em gás sulfídrico.
que vai produzir esse odor que pode produzir sérios problemas para você. Por isso, meus amigos, minhas amigas, se você monitorar o ORP em estações elevatórias de esgoto, no seu preliminar, na chegada do esgoto, se for aberta, você tem como avaliar o ambiente. Se o ambiente está redutor ou não, ou se ele está muito redutor ao ponto de favorecer as BRS a gerarem gás sulfídrico. Uma outra aplicação ainda é avaliando o ambiente de um reator biológico. Por que eu digo isso? Bom, porque alguns processos de remoção biológica de fósforo envolvem a gente conjugar um reator anaeróbio seguido de um reator aeróbio. Logo, eu tenho que ter certeza que esse reator é anaeróbio, não tem oxigênio, e o aceptor final de elétron vai ser quem aqui? O CO2 ou o sulfato. E que esse ambiente vai ter como aceptor final de elétron o oxigênio. Na verdade, eu estou mais preocupado aqui ó, com esse ambiente anaeróbio. Sabe por quê? Porque, olha aqui que lindo, hein? As bactérias heterotróficas facultativas que atuam na desentrificação competem por substrato, competem pela DBO solúvel com as bactérias que eu quero ter aqui, que são as chamadas bactérias poli-P, os organismos acumuladores de fósforo. Galera, esse é um assunto para um outro bate-papo, mas só rapidinho, porque estamos nos alongando demais. O que são essas bactérias poli-P? Bom, as bactérias heterotróficas aeróbias, as bactérias heterotróficas usuais, arroz de festa, estão sempre lá no nossa biomassa de um processo de tratamento, elas conseguem assimilar na sua célula, em termos de biomassa seca, apenas, no máximo, 2,5% de fósforo na sua massa seca. Essas poli-P, galera, elas conseguem assimilar até 30% de fósforo. Então, para a remoção biológica de fósforo, é muito mais do que interessante, é desejável o cultivo dessas bactérias. A gente tem aí processos UCT modificado, Bardenfo, que fazem justamente isso, congregam ambientes anaeróbios com ambientes aeróbios para facilitar, para promover o aparecimento das bactérias acumuladoras de fósforo. Mas, se aqui nesse meu ambiente aeróbio eu estiver nitrificando e aqui eu tiver nitrato, o nitrato ele vai competir, as bactérias desentrificantes, agora as heterotróficas facultativas, tendo nitrato aqui, vão competir com as bactérias poli-P, porque elas vão começar a desentrificar esse nitrato. E isso pode ser prejudicial, já que as bactérias heterotróficas facultativas que atuam na desentrificação, elas acabam se saindo melhor na competição frente às poli-P. Então, o que eu faço? Eu meço o potencial redox para avaliar se esse meu ambiente está anaeróbio ou anóxico, já que ambientes anóxicos, como a gente já viu, fornecem um ORP mais próximo de zero. E ambientes estritamente anaeróbios, que é o que eu quero ter aqui, o meu ORP vai dar menos 300, menos 400, menos 450, indicando que eu não tenho nitrato, eu não tenho a menor atividade oxidativa no meu reator. Tá? Só enfatizando, ORP em ambiente anaeróbio são mais negativos do que em ambientes anóxicos. E, por fim, no tratamento de água, tá? Mostrei para vocês a pré-cloração, mas sabiam que é possível relacionar ORP na desinfecção de água? Sabe por quê? Vamos lá. Primeiro, a portaria 888, que é a portaria que veio agora aqui em 2021 e que diz como tem que ser uma água potável, ela coloca lá como uma exigência a presença de uma concentração de cloro residual livre de, no mínimo, 0,2 miligramas por litro na rede de abastecimento de água, para garantir a proteção microbiológica dessa água até na última casa na ponta da rede. O que é cloro residual livre? É quando eu tenho livre, solto na solução, na água, ácido hipocloroso e hipoclorito. E aí, vejam, a presença de cloro residual livre, de ácido hipocloroso ou hipoclorito, influencia no ORP da água. Sabendo disso, a OMS, que não é boba nem nada, ela recomenda que, para fins de segurança da água, eu não tenho como fazer muitas análises na água, eu preciso saber se ela está segura para eu beber ou não. É uma água tratada, é claro, né?
Os valores de ORP têm que ser da ordem de mais 680 milivolts a mais 720 milivolts, porque nessa faixa de ORP, eu com certeza absoluta, eu tenho a presença de ácido hipocloroso no meio. Eu tenho a presença de uma substância oxidante e desinfectante, protegendo a minha água. Agora, o que é interessante a gente avaliar, galera? Como eu disse a vocês, o cloro residual livre envolve o ácido hipocloroso e o hipoclorito. E essas duas espécies, elas convivem na água em equilíbrio químico. E quem media esse equilíbrio químico são os prótons H+, os íons H+, ou seja, o pH vai influenciar no valor da ORP, porque o pH vai influenciar no deslocamento desse equilíbrio químico. Vejam, o ácido hipocloroso, ele é o que eu desejo ter na fase líquida, porque ele tem um poder desinfectante maior do que o ânion hipoclorito. O ânion hipoclorito, ele também atua como oxidante e desinfectante, mas o ácido hipocloroso, ele é muito mais desinfectante. Por isso, as estações de tratamento de água trabalham com um pH lá na desinfecção de 5,5 a 6,5 para garantir a predominância do ácido hipocloroso, porque nesse pH, a concentração de íons H+, vai deslocar o equilíbrio para cá, para a presença do ácido hipocloroso. Dessa forma, se eu tiver um pH acima de 6,5, o meu potencial redox, meu ORP da água, vai começar a diminuir. Por quê? Não é que vai cair drasticamente, mas vai começar a diminuir um pouquinho. Porque aí eu passo, à medida que eu aumento o pH, eu passo a ter uma predominância, tá? Uma maior quantidade de hipoclorito. E tem um menor poder oxidante barra desinfectante. Então, amigos e amigas, eu posso também utilizar ORP para avaliar a desinfecção da água. E, ufa! Galera, conteúdão assim, cometi um monte de gafes. Eu faço novamente aqui a disponibilidade de enviar esse material corrigido bonitinho para todos aqueles que pedirem no chat. Vai lá no bate-papo, na conversinha lá, coloca lá, eu quero que a gente manda para vocês. Espero que tenha contribuído, que tenha trazido um pouco de conhecimento melhor para esse parâmetro tão mal aproveitado, e como vocês viram aí, olha, rendeu assunto pra caramba. Enfim, peço a vocês que gastem 2 segundos da vida de vocês clicando lá no joinha. Dá um joinha para nós. Compartilha com os contatos de vocês. Siga-nos em nossas redes sociais. Mantenha-nos dentro do radar, porque nós temos conteúdos interessantes para oferecer para vocês. Temos cursos e conteúdos como esse. Enfim, vou ficando por aqui. Me despeço e a gente se vê num próximo bate-papo. Até lá, galera. Cuidem-se.